O Inter está crescendo, é impressionante a sequência que tem, né, de 11 jogos sem derrota. É um jogo que, apesar do Atlético Mineiro estar com as reservas, foi um jogo estranho, né? Porque ele tem um tempo, entre aspas, que é com campo seco, e depois ele tem outro tempo com... Do polo aquático daí, né? Polo aquático, com um sistema de drenagem bem estranho também, né? Da Arena do Atlético Mineiro, que funciona de um lado e não funciona de outro, né? Eu queria ver na próxima chuva como é que vai ser. É uma curiosidade que eu tenho, como é que vai ser a drenagem da arena, se eles vão conseguir arrumar ou se vai mudar o lado da drenagem boa, mas enfim, o Inter passou por cima disso, passou por cima da arbitragem, passou por cima do fator local. É um time que tem, né, assim, muita consistência e que daqui a pouco tá fazendo o torcedor sonhar, né? Eu não tô aqui para tirar o direito de ninguém, continuo achando que é muito difícil, mas o próprio Roger disse, ao ser questionado, o que esse time pode fazer, onde ele pode chegar ainda esse ano? E o Roger disse, eu não sei, pois eu também não sei. Eu sei que é um time muito forte, que vai ter um adversário agora, que para mim, que é o Flamengo, que vai ser o jogo do ano pro Inter, tá? O jogo do campeonato, pelo menos pro Inter. Se vencer, depois tem outros 2 jogos em casa contra adversários teoricamente mais fracos, né? Criciúma e Fluminense. E aí é olhar para ver o que vai acontecer com Botafogo e Palmeiras. Só que já tô acompanhando. Eu sigo aqui os caras nas redes sociais. Os caras vêm falar comigo, tá uma loucura já, Kelly. Eu quero te dizer que na terça-feira da semana que vem, a noite pode acabar com o Inter na 3ª colocação. Esse é o cenário. Se o Inter ganhar do Criciúma. Se o Inter ganhar os 2 próximos jogos, ele termina, ou ele começa a semana que vem em 3º. E os caras já estão olhando, a torcida tá olhando para os jogos do Palmeiras, para os jogos do Botafogo. O Botafogo fez um gol aos 42, se eu não me engano, contra o Bragantino. O Palmeiras empatou. O time passa uma confiança, não sei se vocês concordam, mas o time jogando passa uma confiança ao torcedor de que nós temos totais condições de vencer todos os duelos que a gente tem até o fim do campeonato, à exceção de jogos equilibrados contra Flamengo, no Beira-Rio e no Maracanã, e o jogo contra o Botafogo, que vai ser aqui no Beira-Rio. Os demais jogos, quem é que disse que o Inter não pode ganhar? Não, mas os próprios jogos esses que tu citasse, o Inter tem alguns pontos. Esse jogo contra o Atlético, por exemplo, se o Atlético estivesse jogando com um time mais encorpado, seria mais difícil, obviamente, né? E o Flamengo... Mas mesmo assim o Inter teria condições de ganhar. Eu acho que o Inter se fora, coloca num estágio... Dentro da linha dos jogos difíceis, esse seria mais difícil. Assim como o jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Inter aqui, que é o jogo do ano pro Inter, não é o jogo do ano pro Flamengo. Exato. E Botafogo, ali na frente, na Talvez penúltima, não seja também. pode ser um jogo de preparação do Botafogo para a decisão da Libertadores. Imagina, e aí muda também. Então, eu tenho esse sentimento aí. Agora, o fato eu acho que essa é a reflexão aí. O que houve? Por que o Inter evoluiu tanto em relação a ele mesmo? Porque o Inter também sofreu com a enchente, o Inter também teve algumas dificuldades. Por exemplo, eu vi um vídeo no canal do Vaguinha falando do lateral esquerdo, que foi quem ganhou esse jogo aí, participando dos 3 gols diretamente. Ele não jogava. Ele não era colocado para jogar, Ele né? não jogava, as pessoas diziam que ele não jogava nada. O Inter vendia isso. O Inter vendia. Vocês sabem disso. Sabe o que eu tô falando, né? Claro o que Inter sim. dizia isso. Então, vê o que é o futebol, né? Muito bem, gente, gostei. É que, assim, bom momento, vem muita gente junto, né? A gente já viu isso várias vezes no futebol. Né? Eu já usei aqui o exemplo do Inter de 2022. O Depena. Lembra do Depena em 2022? A gente discutia, meu Deus, mas como é que esse cara nunca jogou na seleção uruguaia? Né? Era um meia que o Mano transformou em volante, um cara que dava passe, que ditava ritmo, que marcava. Não vai comparar o Depena com o que tá jogando Com o Bernabé. Não. Mas volta pra 2022. Não. Não, é que Volta pro 2022 Wanderson. não, Não, Depena. volta pro Wanderson, que é 22. O Depena nada Volta. mais era que um jogador que dava um equilíbrio no setor de meio de campo. Que Era o Bernabé cara tá que dava jogando um assistências. Volta pro que tu dizia. Não, Pensa no como é que eu em 2022 a gente lembro que eu dizia. avaliava. Não. Não é só o Depena, o Não Depena. vai querer lembrar o que eu Tá, e o dizia. Wanderson. Eu E dizia. o Wanderson. Não, olha a comparação que tu tá fazendo. Eu tô fazendo a comparação que 2022, quando o Inter fez uma grande campanha no O Wanderson segundo se turno. aproxima mais.
Agora, o Depena, tu quer comparar o Depena na com o época fazia um grande... Gente, vamos ter memória. igual a isso que tá jogando o Bernabé? Não é o Bernabé, eu tô falando de maneira geral. O Inter de 2022 tinha 4 ou 5 jogadores que não eram tão conhecidos da gente, ou do futebol brasileiro, que chegaram aqui e saíram arrebentando. E todo mundo... Bom, mas era o Wanderson. O Alemão fazia gol pra caramba no campeonato. O Pedro Henrique, o Depena. Quando o time tá bem, as peças se encaixam, muita gente vai junto. Muita gente vai junto. A questão é, o momento é bom. Tanto que o Tabata entrou no time. O Tabata que não funcionou no Palmeiras, virou um jogador que a gente tá discutindo. Então o Bernabé não é tudo isso, é isso que tu quer dizer. A gente tem que... Não, eu acho que a gente O tem que Bernabé dar não é mais tempo. nada disso que a gente tá vendo. Não, É ele porque tá o time muito se bem. encaixou Ele e o Bernabé tá não tá muito jogando. Joga porque o time se encaixou. Tu acha que se ele É isso. jogasse tudo isso, ele não teria... Não, ele teria sido do Celtic. Tu acaba de comparar o Bernabé com o Depena. Tu acha que se ele jogasse tudo E o isso, ele programa, seria e o programa reserva... tá no ar ainda. Tu acha que se ele jogasse... Essa é a notícia. Tu acha que se ele jogasse tudo isso, ele não teria sido usado no Celtic? Se ele fosse sempre isso aí... Tá, olha aqui, ó. Depois o Depena vai ser assunto por aqui. A gente tem um tópico para discutir o Depena. O Depena não, o Bernabé. E elogios ao Bernabé, tá? Quero mostrar uma análise sobre isso. Não, eu acho assim, a gente vai ter que discutir o Bernabé, ele teve uma participação muito importante nesse jogo. Todos os gols do jogo passaram pelo Bernabé de alguma forma. Então ele vai entrar por aqui até pra gente entender por que o Bernabé não era tão visto, lembrado e utilizado quando tínhamos outro técnico por aqui, que eu também não sei como é que estamos com essa relação de citar ou não citar o nome do antigo técnico Se dele. o Bernabé jogasse tudo isso, ele era lateral da seleção argentina. Ó. Se ele jogasse sempre isso aí. Ele tem... Cara, pelo amor de Deus, o cara participou dos 3 gols. Ele tem nos últimos... eu vou até pegar aqui o número certo de participações em gols do Bernabé. Guarda pra depois, pro tópico dele, pode ser? Ou não, tu quer dar agora esse número? Pode ser, mas é que é rapidinho aqui, só Tá. pra gente ver, não é normal um número desses, cara. A gente vai pegar no mundo. Bom, amanhã vamos fazer um levantamento com o Schenck dos laterais do mundo. Quem é que tem tanta participação? Pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 8 jogos, o Bernabé tem participação em 6 gols. Olha. Isso nem o Sorin tinha na carreira dele. Nem o Sorin tinha isso. Agora tu fez uma comparação. Cara, que não é justa. normal. Não vai ser isso Agora aqui. tu fez uma comparação Não justa. vai ser isso Tu aqui. tá comparando o Bernabé ao Sorin, um dos Não, melhores laterais eu da não história tô comparando. da Argentina. Eu tô dizendo que... Agora tu tá sendo sensato. Eu tô dizendo que um cara, o Vamos lateral analisar. esquerdo... Bernabé com Depena e tu quer me enlouquecer. O lateral esquerdo tem participação em 6 gols em 8 jogos. Roberto Carlos. Não, Vamos isso aí. Ele vai jogar no Real Madrid se ele Brasileiro. continuar assim. Se ele continuar assim, vai pro Real Madrid. Então tá bom. Olha aqui, deu que já estourou o tempo há bastante tempo. O Bernabé tá numa crescente impressionante, né? Quem é que segura o Bernabé? Quem segura o Tu não Bernabé? deveria nem falar mais sobre Bernabé. Tu não deveria nem citar mais Mas eu Bernabé estou elogiando o Bernabé. depois de compará-lo a... Não, eu não comparei Carlos Depena. ele ao Depena. Eu citei exemplo de jogadores que no momento bom do Inter pareciam super jogadores e o tempo mostrou que eles não eram. Mas voltando ao Bernabé, eu pedi pro Schenck separar esse lance. No começo, o lance do segundo gol do Inter começa numa lateral do Bruno Gomes. Né? Olha E a aí arte, Bernabé começa a correr. O Atlético Mineiro marca pro individual, o Borré tá com o Bruno Fux. E aí o Saravia vem acompanhando o Wesley e abre o espaço lá na esquerda. Mas se voltar pro início do lance, parou aí. Onde tá o Bernabé? Quem é aquele jogador do Galo lá? Exatamente, o Alisson deveria ter acompanhado o Bernabé, nem viu. não acompanhou. Mas óbvio, por que eu estou chamando a atenção de onde está o Bernabé? Porque o Roger já chegou a falar sobre isso, que uma coisa que ele tentava corrigir do Bernabé era o seguinte, o Bernabé tinha o ímpeto de adiantar antes da jogada começar a se resolver. E se o Inter perdendo a bola, ele não estava no lugar. A gente mostrou que o gol contra o Juventude, que o Inter levou no Beira-Rio, que o Bernabé tá adiantado, antes do Inter recuperar a bola, veio o contra-ataque e o gol nas costas dele. Esse lance não, ele começa bem posicionado. Quando a jogada se desenha, aí sim ele avança. O Alisson não acompanha ele, é o erro do Alisson, problema do Atlético, mas aí ele aparece à frente. Mas não foi um lance que ele já estava posicionado antes da hora. Né? No caso, por exemplo, se o Fux antecipa ali o Borré, ele tá no lugar certo. Ó. Se o Fux tivesse antecipado aqui essa jogada, ele tava no lugar certo para defender. Então é uma correção que o Roger conseguiu fazer e vai aparecendo. E o Roger conseguiu corrigir isso sem perder a capacidade do jogador chegar à frente. Ó. A finalização depois é muito boa, né? Mas é uma jogada Mas que... ele leu antes. Olha ali, ó. Não, ele lê antes. Não, mas tudo bem, mas Tá, olha onde ele tá. Calma, olha aí. Agora ele vai. Para aí, ó. Olha onde ele vai. Ó, Agora olha, não, agora ele passou. Não, Ó, não, ele não, tá não. atrás do jogador do Volta Atlético. um pouquinho, volta só um pouquinho, se puder. Desculpa, aí. Tá? Aí. A bola tá sendo disputada ainda. Sim, mas ele não tá atrás do jogador Não, do Atlético. mas ele já arrancou. Ele arrancou, Tá, mas se o essa outro bola tá- é perdida, ele não tava aqui. Não, No lance que a gente eu mostrou entendi, antes, só que ele tu- se posicionava errado até por dentro O contra que o Juventude. acontece, mas isso... Volta ali um pouquinho, Schenck, por favor, desculpa. É que ele toma a decisão antes. Ele é inteligente aí. Para aí, ó. Ali ele já arrancou, ó.
Sim, ele Só que arrancou. ele arranca, o que eu quero dizer é que ele arranca antes da bola estar decidida pelo zagueiro, que ela foi dividida pelo, que é esse atacante que briga na... É o Wesley Wesley. com o Sarabia. O Wesley briga ali, tá? Essa primeira bola ele arranca antes, tanto é que o Wesley chega atrás, é o Wesley lá, o Alisson chega atrás dele, porque quando ele pensa, o cara já passou. Cara, Sim. isso é jogada treinada. Mas ele arrancou. O É que Bernabé já sabia o que ia acontecer. ele arrancou, exatamente, mas teve parte de trás. A questão é que antes ele estava partindo da frente. Que era exatamente isso que o Roger falou. E o que aconteceu no jogo contra o Juventude. Que a gente tem, se a gente tiver o gol contra o Juventude, que ele tá fora do Isso aí é lugar. parecido, esse lance é parecido com o gol que o Inter sofreu contra o Corinthians. Não é. No Tá? lance contra o O Corinthians, lance ele contra já o avançou Corinthians, antes. ele arranca, Antes. só que ele arranca quando o passe é dado, Não, Pra trás. só que ele não conta com erro de passe. Mas aí o Inter tem posse de bola, César, no chão, entendeu? Aí era um arremesso lateral. No jogo contra o Corinthians, o Inter tem posse Concorda de bola. comigo que é mais confiança ainda pra tu sair. Sim, sim.